A lição de número 6, mas vai aparecer aí na tela para os irmãos. A lição de número 6, as nossas armas espirituais. Ponto 1, as armas do crente. Ponto 3, 3 armas espirituais do cristão. Ponto 2, ponto 3, Jesus Cristo, nosso maior modelo. Veja que são 3 pontos importantes da nossa lição, ok? Então nós vamos, aqui do lado nós temos os 2 textos bíblicos que foi escolhido para a nossa lição. Aqui nós temos os apontamentos do livro, como sempre, e nós vamos iniciar com a nossa verdade prática e textual. Vamos lá. Lição 6, texto áureo. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Isso. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Nós temos 3 armas, não é isso? É claro que essa palavra arma, ela está sendo usada metaforicamente, pedagogicamente, vocês entenderam? Não está se falando dela literal. As armas aqui, que nós estamos usando essa expressão, ela está denotando disciplinas espirituais, recursos espirituais, remédios espirituais, ou aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição para seguirmos a nossa caminhada de fé. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos ali, na introdução, as armas ao nosso dispor. Desde o momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, nós temos uma caminhada para o céu. E o Senhor, sabendo que não seria fácil, porque nós temos oposições oriundas do diabo, da carne e do mundo, os 3 inimigos. Paralelamente, o Senhor também disponibiliza três armas. Quais são elas? Palavra, oração e jejum. Olha como é lindo isso. E só para os irmãos também terem uma ideia, quando nós lemos aqui na lição de número 2, que foi falado sobre a porta larga e o caminho espaçoso, bem como a porta estreita e o caminho apertado, alguém diz assim: é difícil ser crente, não é assim? É muito difícil ser crente. Não é difícil, a questão é que ainda o evangelho não entrou em você. Porque se o próprio Deus, que já manda a salvação para aquele que crê, ele diz assim: eu te dou a palavra, eu te dou a oração e eu te dou, são as disciplinas, as armas que vocês podem usar para se fortalecerem e vencer o maligno. Além disso, nós temos 3 companheiros na viagem que não falham. Quais são eles? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que tu quer mais, hein? Vamos lá. O que tu quer mais? Bota para cá, Daniel, que eu vou começar agora. Eu ainda estou ruim da garganta. O que tu queres mais? Me diz. Porque preste bem atenção, eu tenho 3 companheiros na viagem. Quem são eles? Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando você lê Efésios capítulo 1, o Pai cria, o Pai projeta, o Filho executa, o Filho participa, o Espírito aplica a obra da salva, ele nos guia. Está lá em João 16, 23, 14, 26, vamos ver aí. Olha, essas passagens bíblicas, elas estão salientando que não há dificuldade para se viver a vida cristã. O grande problema é que nós não nos apossamos, nós não tomamos posse do que está escrito, do que a Bíblia fala, e vivemos uma vida fria, vazia, sem fé. Como é que diz? 14, 26. Mas aquele Consolador, isso, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é quem vai fazer tudo isso dentro de nós, na nossa vida. Eu li de um autor que diz que nós sabemos que o diabo é poderoso, é sagaz, mas o diabo, ele não pode nos vencer quando nós temos os 3 companheiros na viagem e quando nós temos as armas.
Por que você fica temendo? E é nessa hora que os embusteiros, bota para cá, Daniel, bota para cá, eu vou começar a verdade de Deus para o Brasil. É nesta hora que os embusteiros, aqueles que querem sensacionalizar a fé, dizem assim: cuidado com o diabo, joga azeite, não é assim? Faz uma cerca, faz não sei o que, ele está aí. Você não precisa tomar e nem ficar com medo porque a vitória de Cristo na cruz já nos garante a vitória contra o diabo. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha para cá, tu não precisa ter medo de Maria Mulambo, Maria Morcego, Maria Vai, tu não precisa ter medo de Carranca, tu não precisa ter medo de Zé Pilintra, Zé Facada, tu não precisa ter medo de quem mais que eles dizem aí, tu não precisa botar uma roupa branca, tu não precisa fazer o sinal, não, tu só precisa viver o evangelho, porque assim tu derrotas quem? O diabo. Pronto, por isso que a Bíblia diz: resistir e ele o quê? Pronto, agora lá em Efésios 4, 27 diz: olha, não deis lugar ao diabo. Lá em 1 João 4, 4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se eu tenho 3 companheiros, presta bem atenção, Colossenses 3:2, nós estamos escondidos com Cristo em Deus, está lá no versículo 3. Então não tenha medo, meu querido irmão, não tenha medo. Tu não precisa fazer curso de como expulsar demônio, tu não precisa fazer curso de como batalhar espiritualmente, tu só precisa ser crente, se encher de Deus e saber usar as 3, quais são as 3 armas? Palavra, oração e jejum. Quais são as 3 armas? Palavra, oração e jejum. É assim que tu vence o capeta, é assim que tu vence o diabo. Agora, se tu não tem vida santa, porque está lá em João, o maligno não lhes toca. Quem tem Deus, o maligno não toca, o diabo não entra. Ele pode ser o que ele quiser. Então veja bem, na nossa jornada para o céu, na nossa caminhada para o céu, na nossa trajetória para o céu, até chegarmos às mansões celestiais, nós não estamos sozinhos. Mateus 28, 20, Jesus disse: eu estou todos os... Aí se Jesus está convosco, tu tem medo do diabo por quê? Se Jesus está conosco e com você e comigo e com todos nós, por que tu tem assombração? É porque o Jesus ainda não entrou na tua vida. Porque se ele está aí dentro, se ele anda na tua vida, entrou na tua vida, aí o diabo não pode te resistir. É por isso que nessa verdade prática, ele está dizendo que nós temos 3 armas para vencer o maligno, não é isso? Então vamos lá, a leitura do texto. Lucas capítulo 4, versículo 1 a 3. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí até onde? Até o 4. Até o 13. Até o 13? É. E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, para que te guardem e te sustentem em suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso. Muito bem, vamos lá.
Vamos começar aqui na nossa lição. Nós temos as nossas armas espirituais, as armas do crente, 3 armas espirituais do cristão, Jesus Cristo, nosso maior modelo. No texto que o pastor leu, a lição nós colocamos 4:1-4, mas está falando da tentação do inimigo contra Cristo. A primeira coisa que eu quero salientar é que Adão, o primeiro homem, ele vai ser tentado nas 3 áreas. E se nós analisarmos as 3 áreas, vamos lá, apetite físico, ambição, alcance espiritual. Então nós temos 3 áreas. Qual é a primeira? Apetite físico, o que mais? Ambição e alcance espiritual. Podemos ver que o primeiro Adão, a Eva viu que o fruto era agradável e bom para se comer, para o paladar. Então preste bem atenção que quando Jesus Cristo tem fome, o texto é muito importante, porque alguns perguntam: pastor, o jejum de Jesus foi total ou foi parcial? Se vocês analisarem, Jesus era Deus, homem. Há muitas pessoas que querem negar. Eu vi um dia desse uma pessoa em um debate teológico dizendo que Jesus não tinha 2 naturezas, mas esse conflito não é de agora, já era antigo. E aí muitos dizem que Jesus não tinha 2 naturezas porque é impossível, ou é 100% água ou é 100% café, mas não pode ser 100% homem, nem 100% Deus. É claro que lá em 1 Timóteo 3,16 diz que grande é o mistério da piedade, mas é importante analisar que se Jesus morresse só como homem, seria só uma morte de um mártir, era como um tiradentes, entendeu? Então Jesus não podia morrer só como homem. E aí essa pessoa disse assim: me mostre um evangelista canônico dizendo que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu mostro. A Bíblia diz em João 1,14: e o verbo se fez, e carne é o quê? Carne é homem, gente. É a matéria, é muita falta de Bíblia. E o verbo se fez carne. Aí tu quer ver se Jesus era Deus? Mateus 1,23. Mateus 1,23, olha o que o evangelista diz. Ele é o Emmanuel, que é o quê? É o Deus conosco. Ali ele está mostrando Jesus como homem. E no texto de João 1,14, Jesus era o quê? Deus, né? Era 2,14. 1 João 1,14, aliás, João 1,14, o verbo se fez, pronto, é o homem. E Mateus 1,23, Emmanuel, Deus. Então Jesus é o Deus, é chamado de teantrópico, é homem-deus. É assim, vocês entenderam? E só para vocês terem uma ideia, Jesus sabia que era Deus quando estava aqui na terra? Ele sabia. Quando a Bíblia diz lá em Filipenses 2, o qual tomou a forma de homem. Então Jesus era 100% homem e 100%. Agora entender isso, aí é que é mistério. E se vocês forem só com negócio de debatezinho, vocês vão ficar doido e perder a salvação e se comprometer, porque vão dizer tanta lorota que de repente é tanta besteira. R.C. Sproul, ele diz no livro dele que na Idade Média tinha tantos padres que ficaram dizendo bobagem que muitos deles se entregaram à bebida, à cachaça e à prostituição. Então muito cuidado, querido, muito cuidado com esses debates, com esses negócios. Então nós vamos lá, nós estamos dizendo que Jesus, como um ser humano, ele vai ser tentado nas 3 áreas. Ele estava com fome? Estava. Mas como homem, Mateus 8, Jesus dormia, ele está no barco dormindo. Jesus tem fome, João 4. Jesus tem sede. Quem é que tem sede? É o homem ou é o Deus? É o homem. Então veja bem que quando nós lemos aqui, a Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas que, vamos lá, o verso 1, olha aí, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Vai. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Pronto, diz. Pode ir. E naqueles dias não comeu coisa alguma,
Terminados os dias, sentiu fome. Pronto. Veja que o texto não diz, não comeu e nem Bebeu. Como é que diz o texto só? Não comeu coisa alguma. Então, ele jejuou como homem, porque como Deus ele não precisava jejuar. Então, nenhum homem pode passar mais de 40 dias sem beber. Então, tudo leva a crer que aí o diabo só tenta Jesus na fome e não na sede. Compreenderam? Então, conclusivamente, como muitos autores falam, Jesus vai ser tentado na área da fome, ok? A fome. E a pessoa com fome da forma que ele estava, o diabo se aproximou e tenta Jesus no campo da fome. Veja que o primeiro homem no teste ele não passou. Adão tinha possibilidade de resistir à tentação, mas Adão caiu no teste. Ele não foi aprovado. Novamente o diabo vem. Prestem bem atenção que o diabo ele não brinca. Lá em Gênesis ele tentou Adão e ele deixou de tentar o ser humano na terra. Veja como é que diz o último versículo dessa primeira parte, o finalzinho. Sim, para entrar na outra perícope. Isso. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se por algum tempo. Ah, ele só se ausentou? Por um certo Novamente tempo. Ele vai tentar Jesus em todo o seu ministério, usando pessoas, usando argumentos, usando ardis para desfazer a obra de Cristo, para não levar Jesus para Jesus não ir à cruz. Então veja que o diabo tentou lá no Éden e agora ele tenta Jesus da mesma forma. Observem que ele tenta nessas três áreas: na área da fome, como nós estamos colocando aqui, apetite físico; na ambição, vocês serão como Deus. Ele tenta Jesus assim: eu te dou toda a glória, eu te dou todo o poder, se tu me adorares. Aí veja bem que ele tenta também na área espiritual. Jesus resiste? Pronto, porque ele diz: te lança daqui para baixo, porque está escrito, Salmo 91, aos teus anjos dará ordem. Veja que nas três áreas Jesus foi tentado, mas Jesus, ele vence ou não vence? Ele vence. Nós vamos falar como é que ele vence. O texto diz que ele foi levado pelo Espírito, ou seja, a vida de Cristo era direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra deserto aí não era aquele deserto só de areia, seco. Era um local, estava ali ao oeste do Mar Morto, era um local desabitado, não habitável, e que na verdade não tinha muita coisa para se fazer. Esse era o deserto. Quando se fala quantos dias Jesus passou? 40 dias, segundo os estudiosos da Bíblia, é o tempo máximo da provação. Vamos ver aí, Gênesis 7:4, depois Êxodo 24:18. Rapidinho. Gênesis 7:4, Êxodo 24:18. Gênesis 7:4. Porque passados ainda 7 dias, Sim. farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Está vendo? E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. A Bíblia tem tudo, gente. Rapaz, esse é o período da prova. A Bíblia não ultrapassa. Vamos lá, outra referência. E Moisés entrou no meio da nuvem, e depois que subiu um monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. João 8:4. Depois a gente lê 1 Reis 19:8. Vamos ver só 40. Eu estou confirmando aqui mais de 4 versículos bíblicos, porque Jesus vai ser tentado 40 dias, que é o período da provação. Vamos lá. João 8:4. Isso. 8:4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Isso. Pode ir. Agora 1 Reis 19:8. 19:8. Vamos lá. 19, versículo 8. Isso. 19:8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então nós estamos falando do tempo da provação. Jesus foi tentado 40 dias. Veja que Jesus Cristo orou, veja que Jesus Cristo jejuou, e veja que ele estava direcionado pelo Espírito. O diabo deixou de ir lá? O diabo deixou de ir lá?
Então, só o fato de eu orar, o diabo não encosta? Só o fato de orar, o diabo vai ficar à distância de mim? Só o fato de eu orar e jejuar, o diabo jamais encosta perto de mim? Então essa história, tem até irmão que inventa isso. Olha, eu quero dizer que quando tu está em oração e jejum, o diabo, ele fica à distância. Aí é que ele se aproxima. Vamos ler Bíblia, gente, para testar, para saber se tu aguenta, se tu não está fazendo só para se amostrar, se tu não está fazendo só para exibição. Tem um bocado, bota para cá, Daniel, bota para cá. Tem um bocado aí que quando pega esse microfone é o que mais ora, é assim ou não é? Tem um bocado aí que quando pega esse microfone é o que mais jejua, não é assim? Tem um bocado aí que quando pega esse microfone é o que mais conta testemunho. Mas eu quero ver o diabo correr atrás de tu com um facão para ver se tu aguenta. Eu quero ver o diabo te tentar, ou uma pessoa endemoniada se apresentar e tu teres autoridade de Deus para expulsar esse demônio. Você tem essa autoridade de Deus? Então não brinque, querido. Ou você se enche do Espírito Santo e tem uma vida direcionada por Ele, para Ele te guiar, e na hora que o diabo aparecer, você vai enfrentar ele cara a cara e vai dizer: eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Só faz isso quem tem autoridade. E preste-me atenção, o diabo não respeita a cara de pastor presidente, o diabo não respeita o título que tu tem, o diabo não respeita a tua fala bonita, o diabo não respeita nada. Agora, se ele encostar perto de tu, e se tu tiveres uma vida cheia do Espírito Santo, ele bate em rete. Aí o Pedro diz em 1 Pedro 5,8: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando quem? Ele procura uma falha em mim, ele procura uma falha em você. Então, se tu é da língua grande, se prepara que o diabo já entrou uma brecha, já achou uma brecha. Se tu és mentiroso, o diabo já achou uma brecha. Se tu és falso, o diabo já achou uma. Se tu gosta de dinheiro na obra de Deus, o diabo já achou uma. E se tu gosta de mulher, ele já achou uma. Gostar da tua não é pecado não, agora gostar da outra é que é antibíblico. Que aí talvez o irmão pode entender mal. Pastor, não posso gostar de mulher? Pode e deve. Pode e deve. Mas eu estou falando é da mulher dos outros. Jesus disse: se tu, está lá em Mateus 5, 28 em diante, se tu pensar em outra, tu já cometeu adultério. Então não é pecado você amar sua mulher, gostar dela, pensar nela, desejar ela. Agora, ouçam bem, queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos mostrando que Jesus passou quantos dias orando e jejuando? Vamos lá bem forte, quantos dias? 40. Ele passou 40 dias orando e o diabo deixou de ir lá? O diabo deixou de encostar? O diabo respeitou ele? Não. Então muito cuidado, porque a questão do diabo, ele nunca vai se afastar de você. Mas uma coisa é certa, ele pode rondar 24, mas se tu tiveres o Espírito Santo, a labareda de fogo, aí o diabo não te toca. Amém? É isso que nós podemos analisar. Observem que ele faz essa condicional: se tu és o filho de Deus. Eu faço uma pergunta aqui aos senhores: o diabo sabia que Jesus era filho de Deus? E por que ele lançou esse se tu és? Falei. Eu acredito que essa hipótese, né, se tu és o filho de Deus, é instigada por Satanás, até mesmo para atiçar, né, a vaidade do próprio Jesus enquanto ser humano, de querer ser alguma coisa, atiçar a presunção e a soberba, que são características inerentes ao homem, né? Isso, muito bom. Vamos lá. Quem tem a questão da... Mexe aí. Isso, no cabo, isso. Tem a questão da dúvida, coloca a dúvida, porque na crise, por isso que lá em Filipenses 4:7 diz que pela oração a paz de Deus ela guarda a mente e o coração, porque na crise as vozes podem influenciar a tua decisão, e ele se colocou justamente para colocar essa dúvida, que era uma crise, 40 dias jejuando, orando e jejuando, aí fome e não veio comida, e aí? Isso. O que nós vamos analisar? Exegeticamente, teologicamente, ele não tinha medo, porque biblicamente, quando a gente lê Marcos 5, a Bíblia diz que quando Jesus entrou naquela aldeia, naquela vila, o que os demônios disseram? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam que Jesus era o filho? Lá em Tiago, ele diz que os demônios creem que estremecem. Eles têm o conhecimento de que Jesus é
é Deus. Eles não creem para a salvação, mas têm um conhecimento mental, racional, de que Jesus é Deus. Na verdade, alguns exegetas salientam que ele disse isso: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele achava que Jesus não tinha o direito de transformar naquele momento as pedras em pães. É por isso que ele joga essa sugestiva. E Jesus tinha o poder, tinha ou não tinha? Se vocês analisarem, as pedras ali naquela região do Oriente, elas tinham um formato de pão. Por isso que ele faz essa insinuação e coloca diante de Cristo. O irmão César falou aqui, tem um filme do Peter Pan, que aí eles dizem assim, uma pessoa chega e diz: eu estou com fome. Aí ele diz: não tem fome, não tem comida. Aí ele diz assim: olhe para a mesa, olha o tanto de comida, só que na mesa não tem nada. Então eles querem mentalizar, é tipo um poder do subconsciente ou uma fantasia. Na Índia eles adoram muitos deuses e demônios, e tem pessoas pobres que têm o poder da mente influenciada pelo poder satânico. Às vezes, o irmão César falou aqui, às vezes o diabo, ele está insuflando na tua mente o medo, está insuflando no teu coração o medo. Você deixa de orar, deixa de ler Bíblia, deixa de andar de avião. Por quê? Porque o diabo está dominando a tua mente. Você tem que entrar e dizer assim: nem que eu morra, mas Jesus está comigo. E Paulo diz, colocando o capacete da salvação, para o diabo não atrapalhar a tua mente. Filipenses 4:8, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Pense no que é bom, pense no que é puro, pense no que é honesto. Não deixe, olha para cá, bota para cá, Daniel. Não deixe o diabo trabalhar a tua mente, não deixe ele trazer esse turbilhão de negatividade para a tua mente, rapaz. Você é servo de Deus. Se eu morrer, eu sou do Senhor. Se eu viver, eu sou do Senhor. Eu vou entrar nesse carro, e se eu morrer, eu vou para o céu. Eu vou entrar nesse avião, mas se eu morrer, eu vou para onde? Não deixe o diabo dominar a tua vida. Medo é uma virtude, mas quando ele se transforma em um domínio na tua vida, é um mal. O medo não pode te dominar. Você é quem domina ele. Então, em nome de Jesus, não deixe o diabo trabalhar na sua mente. Ele quis colocar dúvida, ele quis desafiar Jesus, mas Jesus disse: não, Satanás, tu és o Filho de Deus. Aí vem a resposta de Jesus. Nós vamos começar aqui, porque Jesus vai dar 3 respostas para o diabo, e as 3 respostas ele vai dar de onde? Irmão, o que eu acho mais lindo é que Jesus não inventa nada, Jesus não cria nada novo, Jesus não busca uma novidade. Ele diz assim: já está escrito. Ou seja, a réplica de Jesus foi extraída de onde? Da própria palavra que já existia. E por que hoje nós queremos fazer um bocado de coisa fora da palavra? Jesus não vence o diabo criando novidades, jogando óleo, fazendo mapeamento, conhecendo a estrutura não sei de onde. Ele vai para a palavra e ele busca essa efervescência na palavra. Vamos ver onde eu coloquei aqui. Cadê? Aqui no meio, né? Jesus, cadê? Aqui, né? Vamos lá, observando bem aqui, ó. Jesus vai vencer o diabo. As 3 coisas que o diabo cita: primeiro, ele vai vencer a fome como? Vamos lá, olha como é que ele vence a fome. Ele vai citar um texto bíblico, não tinha Novo Testamento ainda. E te humilhou, Deuteronômio 8:3. Isso. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Está vendo? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, meu Deus, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ele diz: tu não sabes, Satanás, e tu sabe porque tu existe, Satanás, há muito tempo. Tu não se lembra que quando Israel estava no deserto, quem sustentou foi o meu pai. Mas o pão físico, Satanás, ele tem coisas que ele não pode penetrar. O pão físico não mata a sede de Deus, não mata a fome de Deus. O pão físico não entra na essência espiritual, ele é só matéria. Por isso que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas do quê?
De toda a palavra de Deus. Vamos ver a segunda resposta. Aí o que acontece? Aí, se vocês analisarem lá no texto de Lucas, ele vai tentar Jesus novamente. Vamos lá. Deuteronômio 6,16. Isso. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Quando ele leva ele para o pináculo e diz: te lança daqui, e se tu não tropeçares, não caíres e cair em pé lá no chão, essa aventura, essa glória, você vai sair como um super-herói. Bota pra cá, Daniel. Veja bem, aí tem muito crente hoje que quer viver como super-herói, Superman. É como He-Man. Eu tenho tu não tem nada. A Bíblia diz em Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Filipenses 4,13: eu posso todas as naquele que. Sabe como era que Paulo dizia? Efésios 3: eu sou o menor. Sabe como era que Paulo dizia? Eu sou fraco. Era assim ou não era? Sabe como era que Paulo dizia? Eu posso ser pesado na língua. Mas tinha uma coisa: Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Há muitos que são super-homens, super-heróis da fé. Entende? Pronto. Aí tem aquela música que é bonita, não é errada não. Campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu campeão, né? Pronto. Agora é o seguinte: tu só vai voar só no dia que Deus quiser. É ou não é? Tu só chega lá se Deus quiser. Deus é quem dá força. Observem bem que Jesus estava lá com fome, mas quem estava guiando ele? O Espírito. Ele podia estar com fome, mas o Espírito Santo estava lá. Era assim ou não era? Então, quando ele diz: te lança daqui, que se tu cair lá embaixo em pé, sem quebrar nada, as pessoas vão te dar glória. Aí Jesus disse: Satanás, tu não entende não, Satanás. Não é assim? Tu não entende não, Satanás. Está aí. Tu não entende. O Senhor não aceita presunção tola. Não aceita. Até tem crente que quando vai orar, a oração dele é tola. Não é assim? Se tu tem fé, tu não diz que tem fé, entra aí na cova do leão, vai que ele te come. Entra para tu ver. É uma presunção tola. Eu vou, nesse momento aqui, se Deus é Deus. Quem foi que mandou tu andar com carta de autorização para tu tentar provar que Deus é Deus? Hein? Me diz, quem te deu autorização de tu andar provando que Deus é Deus? Nem na Bíblia Deus se prova. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus. Vocês têm Deus se justificando na Bíblia? Deus pede perdão para alguém na Bíblia? Se explicando? Tem na Bíblia Deus se explicando? Então tem um bocado de gente hoje: se Deus não fizer, eu rasgo essa Bíblia. Depois pode rasgar, agora tu vai ser preso também. Não é assim? Está atacando Bíblia, rasgando Bíblia. Isso é besteira. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: nós não temos que ter uma presunção tola, presunção louca. Nós temos que ter a análise coerente da Bíblia, a palavra de Deus. Jesus disse para Satanás como? Te lança daqui e vai. Como é que ele diz aí? Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Não tenta não. Jesus só está citando Bíblia. Jesus só está citando Bíblia. Ele vence o diabo não com inovação, mas com aquilo que ele extrai da própria Bíblia, a palavra de Deus. A terceira: tudo eu te darei se tu me adorares. Vamos. Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus temerás. Epa! A ele servirás. Isso. E pelo seu nome jurarás. Ao Senhor teu Deus servirás. É o decálogo, não tem outra coisa. Vocês entenderam? Ou seja, as três respostas de Jesus estavam onde? Ele trouxe alguma novidade? Ele trouxe alguma coisa tremenda? Ó, se tu quer vencer o diabo, tem que vencer com a palavra. Eita, glória a Deus. Então veja bem, aí nós podemos analisar que se Jesus cedesse a Satanás, ele ia perder a sua independência. Ia ficar sujeito a quem? A Satanás. Ele disse: não, só a Deus, eu sou dependente, eu tenho minha ligação é com o Pai. Ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele. E acabou-se a conversa. Então veja bem, aqui é o que nós estamos analisando, que quando você pega e vem para a lição, as três armas, nesse capítulo 4 de Lucas, Jesus orou. Nesse capítulo 4, ele orou?
Nesse capítulo 4 ele jejuou. E nesse capítulo 4 ele fez o que mais? Citou a palavra. Meu Deus do céu! Tá aí as 3 coisas no texto. Tu não precisa cavar mais. Lá quando ele vai vencer o diabo, ele faz as 3 coisas. Ele já tinha jejuado e orado. E como é que ele vence agora o diabo? Porque a oração, bota para cá, Daniel, olha o mistério. A oração e a palavra, a oração e o jejum, olha para cá. A oração e o jejum. Olha para cá. A oração e o... Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Olha aqui, ó. Oração, não é isso? E o jejum, não é isso? Aí vem o quê? Eu queria que cada crente entendesse isso. 2 coisas que não podem estar separadas. Quais são elas? Oração e jejum. Daqui a pouco vamos falar sobre o jejum. A oração é o diálogo com Deus. O jejum é também uma forma de oração, porque está aliada com a Agora, os 2 sem palavra não presta para nada. Então ouçam bem, se eu for fazer a oração, o que tem de gente orando para pedra, orando para pau, orando para tudo, oração errada. O que tem de gente jejuando para demônios, jejuando para orixás, jejuando, é assim ou não é? Eles fazem lá como eles querem, para emagrecer, tem até gente usando isso. Agora, o jejum que presta é o jejum que vem da palavra. A oração que presta é que é orientada pela... Então, se vocês querem jejum e oração vitorioso e poderoso, você tem que estar não adianta. Sabe por que tem muitas igrejas que o jejum se tornou uma coisa doentia? Tem crente aí que começou a jejuar e sem a orientação da palavra ele ficou doido. Eu estou dizendo aqui com conhecimento de causa. Vocês conhecem também? Pessoas que vão para um local e começam a desmaiar. Tem até crente que vai para uma festa, aí ele vai de manhã jejuando, um ambiente quente e com fome. Se tu quer jejuar, jejua antes da festa. Não é assim? Se tu quer se consagrar, é naquele dia, se consagre antes da festa. Porque naquele dia você pode ser que termine tarde, mas você já está ali alimentado. Então, oração e jejum só funciona se estiver na palavra. Nós não podemos fazer nada fora da palavra. Se não vira meninice, se não vira histeria, se não vira fanatismo. Vai orar, vai jejuar, eu vou saber o que a Bíblia diz, ok? Não é assim? Verdade. Se não for por aqui, não adianta, ok? Até o jejum de Daniel. O jejum de Daniel não é dogmático, gente. Deus não mandou Daniel jejuar 21 dias, ele fez porque ele quis, mas o jejum de Daniel não é então pronto. O Senhor não te responde por causa do jejum, o Senhor não te responde só por causa da oração, Ele te responde porque você vive a palavra dele. Aí quando você vive a palavra dele, toda oração que você for fazer e todo jejum é alinhado na palavra. E eu vou já falar isso aqui para vocês, ok? Terminou o texto aí? Então nesse texto que o pastor Luiz fez, o diabo atacou Jesus ou não atacou? O diabo ele não quer saber. Olha para cá, minha santa, se tu usa roupão, se tu é do manto, né? Se tu é, o que mais que ele diz? Do manto. Tu pode ser do manto, dos de manto, tu pode ser do mato, tu pode ser da caverna. É assim ou não é? Na hora que tu sair, o diabo te pega na primeira esquina. Do manto, da mitra, tu pode ser do IML, tu pode ser do que tu quiser, não é assim? Agora, só fica de pé se tiver palavra, não é assim? Só se tiver palavra. Eu não estou falando de crentinho velho farofeiro, não. Eu não estou falando, tem irmão que se zanga, quando até irmão diz, pastor Zé, não, eu não mango não. Agora, o que eu quero dizer é, para mim, crente que não tem palavra, o grito dele para mim não presta para nada, a oração dele para mim não presta para... E observe que Jesus orando e jejuando, o diabo foi lá ou não foi? Então o diabo, ele nunca vai parar de te atacar. Não é isso que diz o versículo? Ele deixou de atacar Jesus? Falei. E outra coisa, a oração, o jejum é importante, mas não impede a ação do diabo, né? Não. E só a palavra foi capaz de... Isso, só a pá. E veja, professor César, que quando Jesus
vai responder ao diabo, ele já tinha feito o quê? Jesus ficou, bota para cá, irmão, bota para cá, bota pra cá. Jesus ficou, Satanás, não encosta. Ficou, hein? Satanás, não encosta. Tá amarrado. Ele ficou, tá amarrado, tá amarrado. Ele ficou. Ele só disse assim: Satanás, está escrito. 3 vezes está. Nas 3 áreas que o Adão e Eva fracassaram, Jesus venceu, porque ele estava dominado pela. E quando foi que Adão pecou? Adão e Eva pecaram porque não obedeceram a palavra. Se Adão e Eva tivessem lá no paraíso se firmado tinham permanecido, mas saíram então é assim, se não tiver palavra não vai, só vai se tiver palavra. Jesus venceu tudo isso aqui. Olha o que eu coloco aqui, a palavra ela é o quê? É a base. Mateus 7, 24, 8, Jesus fala do crente que tem palavra. Vamos ler lá, porque tem irmão que gosta de me criticar e eu não estou nem me importando, porque eu estou pregando a palavra. É assim ou não é? Vai lá. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, os que escutam a minha palavra e as pratica. Para aí. Tem irmão que só tem oração e jejum e não tem palavra. Ele vai praticar o quê? Porque se a palavra é quem orienta ele a orar, se a palavra é que ensina como a orar, e se a palavra é que diz como é que é para fazer jejum, e se ele não tem palavra, ele vai fazer o quê? Tudo vai fazer errado. Olha como é que Jesus chama crente. Lê de novo, pastor, como é que Jesus chama crente que tem palavra? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Assemelhá-lo-ei ao homem o quê? Prudente. Meu Deus do céu. Olha como é que Jesus chama o crente que tem palavra. Como? Homem prudente. E Paulo lá em Atos, me parece que é o 17, ele vai chamar os crentes de Bereia de nobre. Palavra que é aplicada a filho de príncipe, a nobres, príncipes. É assim ou não é? Então Jesus estava dizendo que a palavra ela é a base. A palavra ela é a estrutura. A palavra de Jesus é a base. Então nós vamos lá. Vamos pegar o outro texto. Vamos lá para o outro texto, pastor. Lucas 4, 16 a 20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Isso. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então agora nós temos, primeiramente, Jesus em Lucas, ele está se preparando para o ministério. Veja que ele ora, ele faz 3 coisas. O que ele tem? Ele ora, jejua e tem palavra. Veja que agora o diabo, como não venceu ele cara a cara, frente a frente, ele agora vai começar a usar pessoas. Por isso que o texto lá diz: por um momento. Mas a serpente, ela é sagaz, ela não desiste. Aí quando você vê aqui, Jesus vai começar o ministério dele na Galileia. Marcos, Mateus, Lucas, começa a narrativa dando a ideia da Galileia, lugar onde ele nasceu, ali se criou, não é isso? Pôde viver ali com a família dele, né? Aliás, não é que ele nasceu, é que ele começou o ministério, né? Isso. Ele começou o ministério dele na Galileia, chama os primeiros discípulos, ele fica ali com a família dele, ele cria toda a estrutura dele ali. Vamos ver aí. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondendo o anjo disse... Aliás, 1:26 e 27, não é? 1:26 e 27. Isso. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Isso. Ali na Galileia ele cresceu, ele viveu, chamou os primeiros
discípulos. Então veja uma coisa interessante aqui. Lucas, ele vai começar a falar para Teófilo quem é o homem Jesus. E agora Jesus sai, olhe para cá, você não pode ir para o público se você não está em secreto, em oração, na palavra e no jejum. Não suba no púlpito, querido pastor, se você não ora, não jejua e não se consagra. O púlpito não é lugar para homens de vidas vazias na piedade. O púlpito é lugar para homem que tem palavra, para homem que ora e para homem que... Porque é no púlpito que vai sair as palavras de Deus para o povo. E se você não tiver palavra de Deus, sabe por quê? Eu falei lá no Camboriú pregando e algumas pessoas falaram, nós não estamos falando de cor preta, apesar de que a cor preta não é a cor do negro. Muitas religiões passaram a usar a cor como a magia em trabalhos. Entendeu? Há um aspecto histórico. Tem pastor que diz, cor preta não tem nada a ver não na parede. Tem sim, se você pegar o aspecto histórico e ler isso com muito cuidado, tem. Mas eu não estou nem me atrelando nisso. Eu estou dizendo que nós não devemos procurar encher a igreja com parede vermelha, azul ou preta. Nós devemos procurar encher a igreja com a pregação do evangelho, com curas e milagres. É sobre isso. Agora preste bem atenção que eu vou dizer aqui para vocês. Jesus sai do seu treinamento, da sua disciplina. Ele sai do deserto cheio do quê? Do Espírito Santo. Mas o que é que ele estava fazendo no deserto? Era comendo cachorro quente? O que é que ele estava fazendo no deserto? Banho de piscina? Não é pecado não, é pecado comer cachorro quente? É pecado banhar de piscina? É não. Mas nós temos que entender que a nossa vida, ela tem que ter o lazer. Mas eu tenho que saber que eu tenho um inimigo que 24 horas ele quer derrubar a minha e a tua vida. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para Deus, porque o diabo está ao nosso Então, irmão César e professor Luiz, preste bem atenção. Jesus sai do deserto cheio do quê? Do Espírito Santo. Mas ele se preparou para estar no público. E quando ele se prepara para estar no público, vamos ver aí, olha o que acontece. A Bíblia diz aí no próprio texto, saía da sua boca. Olha o que saía da sua boca, leia. Está aí no próprio texto desse versículo, lá pelo 16, vamos lá. Começa aí. Lá pelo 19, vai. É do 19. Apregoar a liberdade aos cativos. Isso, pode passar, vai lá. Jorge da sinagoga. Isso, pode ir. Tá bem. 22, né? Vai. E todos lhe davam testemunho. E todos davam testemunhos. De quê? E se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Vocês estão entendendo? A questão não é eu ter um carro de som, não é eu ter um microfone, não é eu ter um palanque, não é eu ter uma parede azul ou parede preta. A questão é se da minha boca está saindo palavras de graça. Eita, meu Deus do céu, não era assim? Olha, e as palavras de graça é que quando Jesus, o assistente, entrega o livro e ele abre, pega o rolo e abre, e aí ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele curou, ele libertou, expulsou demônio, deu vista aos cegos, era poderoso. E aí o povo começou a sentir a graça e dizia, que palavras são estas da boca dele? Que palavra era esta? Ou seja, estava saindo a palavra de um homem que tinha passado 40 dias e 40 dias. Vamos lá, 40 dias e 40 dias. Sabe por que os nossos púlpitos são secos, vazios e de homens que estão nele apenas mostrando teologia, mostrando inteligência, mostrando argumento, mostrando citação de livro? É porque não oram, nem jejua e nem vive a palavra. Aí não sai palavra de graça, não sai palavra de poder. O estudo dele é tedioso, é maçante. A pregação dele é morta. Ele está falando aqui, os meninos estão dormindo. Ele está falando aqui, o povo é cochilando. Ele está falando aqui, o povo não está nem ligando. É menino correndo dentro da igreja, é o menino da banda mexendo no instrumento. Deixa um homem de Deus assumir um púlpito de uma igreja, na autoridade do Espírito Santo. A glória de Deus desce na casa. A glória de Deus desce. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre. Agora há uma coisa interessante.
o Senhor Jesus, ele vai ter um ministério ativo. Ele começa na própria, a Galileia, onde ele viveu, né? Assim, onde ele cresceu, chamou os primeiros discípulos. Tem irmão que só quer começar fora. E há uma coisa interessante, tu tem que começar na tua cidade, para o povo te ver, ainda que te rejeitem, mas tem que saber que tu tem palavra de graça. Porque aí eles começam a dizer, olha aí, depois que ele termina, cerra o livro. Cerra o livro. Então todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Ué? Vai. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua própria pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Quando Jesus diz assim, preste bem atenção, Jesus, meus irmãos, ele frequentava a sinagoga, porque a sinagoga, ela vem depois do cativeiro babilônico, e ela passou a ser usada como as escolas daquela época, congregações. E aí Jesus frequentava as sinagogas direto. Olha uma coisa interessante, Jesus era frequente na ensina, mesmo sabendo que o povo não gostava dele, desde os 12 anos Jesus ia para onde? Para as sinagogas. Mas teve um dia que aí o assistente deu o livro para ele, ele foi ler. Quando ele terminou de ler, se ele tivesse lido só a profecia de Isaías 61, ok, mas quando ele termina o livro, ele diz assim, hoje se cumpre esta. Aí o povo disse, que negócio é esse? Estava até gostoso a palavra dele, mas esse aí não é o filho de José, não é o filho de... Então como é que ele está dizendo que agora se cumpriu nele esta palavra? Porque ele diz, o Espírito do Senhor está sobre, mesmo que o povo rejeitasse, mesmo que não tivesse ele com honra lá naquele lugar, mas nada disso ia tirar a glória do ministério porque Jesus já tinha sido preparado, ele tinha oração, ele tinha jejum e ele tinha, quando você vê um obreiro dizendo, essa igreja não me ama, não foi preparado. Quando você vê um obreiro dizendo, eu vou entregar meu ministério porque ninguém me vê, ele não passou pelo deserto da palavra, da oração e do jejum. Quando você vê obreiro, estão me perseguindo, eles não olharam para Jesus e nem deram honra a Jesus. Deixou de ser profeta? Jesus deixou de ser o escolhido? Jesus deixou de ser o enviado? Essa é a diferença de quem tem palavra, de quem tem oração e de quem tem jejum. Eita rapaz, é coisa boa. Aí pronto, quando eles terminam, Jesus diz quem ele era e eles ficam como? Se disserem que tu não tens chamado, mas tu sabe que tu tem, deixa o cão ficar doido. Se não gostam da tua mensagem, pregue ainda que não aceitem, mas deixa o cão ficar doido. Quem tem o chamado é você. Conserve a tua vida com a palavra, com a oração e com o jejum, e Deus te coloca de pé. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Então observem bem que nós fizemos todo esse apanhado. E quando eu olho para cá, nós temos as armas do crente. Essa palavra arma, ela é muito comum na Bíblia. Só que no Velho Testamento, as armas não eram como hoje. As armas na tecnologia avançada, mísseis teleguiados, granada, metralhadora, fuzil, carro-tanque, não é assim? Armas nucleares. Não, naquele tempo era um pedaço de pau, não era assim? Era uma lança, era uma flecha. E eu coloquei aqui armas naturais. Mas nós temos as armas de ataque lá no Velho Testamento, e nós tínhamos as armas de quê? De defesa. Vamos ver aqui a de ataque, bem forte: espada, vara, arco, flecha e lança. Então, naquela época, quando alguém está lá em 1 Samuel 17, Saul foi para a guerra, ele levou o quê? Ele levou escudo, ele levou espada, ele levou couraça, ele levou caneleira, não foi assim? Tudo ele levou, eram as armas daquela época. Tinha homens que tinham pedras que eles pegavam com a funda e jogavam acertando o fio de um cabelo, ou seja, habilidade. Davi foi vencer Golias com quantas? Ele levou quantas pedras? 5, mas venceu só com uma. Então, veja bem, naquela época tinha as armas, eram rústicas, eram simples, mas eram as armas daquela época, ok? Aí as armas de defesa, quais eram? Escudo, capacete, couraça,
caneleira. De ataque nós temos a palavra de Deus. Vamos lá. A natureza do nosso armamento. Nós falamos aqui que o mundo humano tem as suas armas nucleares, tem as suas armas supersônicas, não é assim? Mas é para a guerra de homem com homem, de nação contra as nossas não. Elas são lá em 2 Coríntios 10:4, não é isso? As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Ou seja, se são espirituais, o nosso inimigo não é carnal, o nosso inimigo não é de carne e osso. O nosso inimigo, quem são os nossos inimigos? O diabo e os demônios. Está em Efésios 6. E aqui nós temos a importância das 3 armas. Quais são as 3 armas do crente? Palavra, adoração e jejum. Vamos lá, quais são elas? Palavra. Pela palavra o crente vence o engano do maligno. Pela palavra o crente compreende a vontade de Deus. Pela palavra o crente tem a santifica. Pronto, João 17:17, santifica-os a tua palavra. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. João 15:3, vós já estáis limpo pela palavra. Então a palavra, ela vence. Um crente que tem palavra, prestem bem atenção, crente que tem palavra é firme. Crente que tem palavra não é meninozinho levado por qualquer vento. Está lá em Efésios 4, vê se é o 14. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele tem firmeza, ele tem prudência, ele sabe o que quer, ele conhece a vontade de Deus. Vamos lá. Para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pronto, então quem tem palavra não é um meninão velho. Todo movimento ele entra, toda profecia ele acredita, toda coisinha ele se abala. Você tem que conhecer a palavra, discernir os sonhos pela palavra, compreender profecias pela, ver se que o pastor está pregando está na palavra, andar na vida olhando pela, Salmo 119, 105, lâmpada para os, é o que? Pronto. E luz para o meu, então só anda errado quem quiser. Olha para cá, tu está filmando, irmão, bota para cá. Só anda errado quem quiser. A palavra de Deus orienta, a palavra de Deus guia, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra renova, a palavra é azeite, a palavra é pão, a palavra é vida, a palavra é cajado, a palavra é luz, a palavra é lâmpada, a palavra dá vida, a palavra rejuvenesce, a palavra traz fruto, a palavra traz vida e vida com João 5:24, quem ouve a minha, pronto, aí pronto, é descer. Agora não lê palavra, aí pronto. A segunda arma qual é? Pronto, a oração, você entra em contato com o Pai. Na oração você tem comunhão com Deus. Teologicamente, oração é petição, oração é gratidão, oração é diálogo com Deus, oração é comunhão, oração é intercessão. Tudo isso é oração. Então pela oração você tem contato com Deus, fala com Deus. E como é que você vai falar correto com Deus? Porque a palavra te orienta. Não é assim? Pronto, a palavra te orienta. A palavra te orienta. E o jejum? O jejum, meus irmãos, eu não vou me prender que nós tivemos uma lição e expliquei. Mas o jejum é bíblico, é a prática de se abster de alimentos. Mas também o jejum pode ser de língua. O jejum pode ser de alimento, o jejum pode ser de bebida, é assim ou não é? E de comida. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, qual é o propósito do jejum, pastor Zéu? Jesus foi claro em Mateus 6 em diante. O jejum não é para exibição, o jejum não é para você dizer para os outros que jejua. O jejum são atos piedosos, oração, esmolar, jejuar, são atos piedosos que devem ser praticados só entre eu e Deus. Quando há exibição no jejum, não tem vantagens. Qual era o propósito do jejum? Na Bíblia, o povo de Deus fazia um jejum por ano. Um jejum por ano, que era no dia da expiação nacional. Ali eles confessavam os seus pecados e se humilhavam através do jejum e da oração. No Novo Testamento, os judeus vão jejuar 2 vezes na semana, mas se tornam orgulhosos, e Jesus desprezou um judeu e atentou um publicano que tinha mais humildade, que nem orava nem jejuava, mas quando esteve na presença de Jesus, eu não sou nem digno de estar na tua presença, porque eu sou pecador. Tem muitos que oram em jejum e chega para Deus, tu tem que me ouvir porque eu oro e
ele está usando isso como um instrumento para manipular Deus. E oração e jejum não é para manipular a Deus. Prestem atenção. Pastor, e por que o jejum? Se eu estou numa decisão difícil, numa tomada de decisão difícil, eu vou orar mais intensamente e jejuar para Deus me orientar. O jejum também é uma forma de eu orar intensamente e jejuar para ser mais usado. Não é mais usado, é para que eu seja, ou para que eu tenha mais a sensibilidade de Deus me usar. Vocês entenderam? Eu quero orar e jejuar para que Deus torne acessível a mim o seu poder, a sua graça, os seus dons, e para que eu saiba lidar com aquilo que é espiritual. Veja bem lá em Atos 6, os apóstolos disseram: nós nos dedicaremos na oração e na palavra. Lá em Atos 13, eles queriam enviar missionários, e antes de enviar, eles fizeram o quê? Oraram e o que mais? E jejuaram. Ou seja, eles queriam uma decisão, mas eles foram fazer o quê? Orar e jejuar. Jejum não é para tu andar dizendo que jejua e anda fobando. O jejum é uma prática que você quer se tornar. Eu li que os bruxos, eles jejuam e fazem suas práticas para que eles tenham, para que o diabo tenha mais liberdade no corpo dele. E quando eu oro e jejuo, é para que o Espírito Santo tenha mais acesso a minha, e eu me torne mais sensível e saiba como viver e direcionar as armas de Deus na minha vida, ok? Então, nós temos que orar e jejuar, e cuidado, porque as estratégias do inimigo, vamos lá, ele é o quê? É sagaz, é perigoso, quer contaminar a nossa fé, quer criar desunião, é mentiroso, enganador, tentador. Ele quer nos colocar culpa, sentimento de culpa. Ele quer distorcer as... Veja que quando ele chegou para Eva, ele disse: não. Ele já foi com a hermenêutica e uma exegese toda distorcida. Não, é mentira dele. Veja que ele nem disse que é mentira. Não, é porque Deus está sendo egoísta. Ele não quer, mas vocês serão como? Aí o casal caiu na mentira. Ele cria o quê? Desânimo e enfraquece. Ele usa o quê? A ciência, a filosofia. Sabe o quê? Usa homens da ciência, da filosofia, da química, da física para dizer que Deus não existe. Promove o que mais? O egocentrismo. Cria o quê? Falsas religiões. Ele é o quê? Chefe do mal, se opõe a Deus. Agora, Jesus Cristo está lá em 1 João 3,8, ele veio para te fazer o quê? As obras do diabo. Eu quero te dizer, tome posse das 3 armas. Quais são elas? Oração, jejum e palavra. Se você tiver essas 3 armas e Jesus dentro da tua vida, não tem diabo que te resista, porque você tem o poder de Deus e a autoridade do Espírito Santo. Aqui nós colocamos as 3 armas espirituais. A palavra de Deus, ela dá o quê? Sabedoria. Ela dá o quê? Orientação. E ela aumenta a nossa fé. O próprio, me parece foi D.L. Moody, ele disse que um dia estava dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, orando, aumenta a minha fé. Aí ele abriu a Bíblia. Ele abriu a Bíblia em Romanos 10,17. A fé vem pelo... Ele disse: se eu estou fazendo errado, eu tenho que ouvir a tua, eu tenho que ler a tua, eu tenho que meditar na tua. E essa é a palavra do Espírito. Quem está cheio da palavra pode chegar para o diabo: não vem não, Satanás, eu sei quem é o meu Deus e eu vivo é da palavra dele. Qual é o efeito da palavra? Instrui, orienta, lava, santifica. Quem tem palavra tem firmeza. Quem tem palavra vence. E quem tem palavra está bem nutrido. Se tu encher tua barriga véia, meu irmão, tem irmão que aí é gordo só das cores do diabo. Se tu encher tua barriga de Gênesis, Êxodo, Levítico, vamos lá, Números, Deuteronômio, se você pegar Josué, não é isso? Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Cantar, Eclesiastes. Se você encher de Bíblia, eu quero é ver o diabo te vencer. Agora não enche de Bíblia, aí pronto, enche tua barriga de Bíblia. Enche tua barriga de Bíblia que tu vai ver. Aí o diabo pode encostar, mas na hora que ele encostar, tu corta ele. Não é assim? Vem não, Satanás, eu conheço o meu Deus. Não é assim? Jesus só venceu com a
Com a palavra. Aí não tem palavra. A oração, ela nos leva a falar com Deus. Ela é petição, ela é adoração, ela é comunhão. E aí nós temos aqui a comunhão com Deus. Ela traz orientação, ela traz vitória para nós, a oração. E aí, meus irmãos, vocês podem observar que nós temos essas colocações. Se você viver assim, aqui olha, pela palavra de Deus nós temos força. Pela oração, Jesus venceu o diabo e também o jejum. Ele é o nosso maior modelo, como está aqui no ponto 3, ó. Jesus Cristo é o nosso. Ele orou? Ele jejuou? Então, ele vivia na palavra? Veja que no texto que nós lemos, Jesus honrou a palavra de duas maneiras. Como ele honrou a palavra de duas maneiras? Nesse próprio texto, ele honrou ela, citando. Quantas vezes ele citou ela? 3 vezes. Mas depois ele honrou a palavra fazendo o quê? Não, isso aí ele praticou, mas no próprio texto, só no próprio texto. Ele honrou a palavra citando, lendo ela, não é assim? Lendo ela e crendo nela, porque ele diz: hoje se cumpriu, porque ela de mim. Pronto. Deus abençoe, em nome de Jesus.